A Universidade Federal de São Carlos está criando na cidade de Buri, no Vale do Ribeiro, o campus Lagoa do Sino. Este é o nome da fazenda doada à universidade por Raduan Nassar, um dos mais prestigiados escritores brasileiros. Ele entregou a fazenda de porteira fechada para UFSCar instalar cursos na área agrícola. A estrada de terra leva o visitante à fazenda de 640 hectares, encravada entre os municípios de Buri e Campina do Monte Alegre. Estamos na porção mais pobre do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, terra de resistência durante a ditadura militar, de focos de guerrilha, de congresso da UNE. Nesta terra agora se planta mais do que alimentos, se cultiva educação. A lagoa na entrada dá nome à propriedade e ao novo campus da Universidade Federal de São Carlos, Lagoa do Sino. A água parece brotar de todos os poros da terra. Forma 8 lagos. São 80 hectares de mata virgem. O verde contrasta com o branco das paineiras. Araucárias se espalham pela fazenda. A mão do homem construiu marcos imponentes. São 4 silos para guardar 50 mil sacas de grãos. No campo, plantações de trigo, milho, aveia. São obras de Raduan Nassar. O escritor inquieto e desapegado escreveu o nome no campo com o mesmo talento que fez na literatura. Em 1975, lançou Lavoura Arcaica, romance intenso, escrito em 6 meses, num ritmo diário de 10 horas. O livro ganhou os principais prêmios literários do país. Virou filme. O enredo remete à parábola bíblica do filho pródigo. André é o jovem que abandona a família e o sítio onde vivia isolado. Pedro, o irmão mais velho, vai buscá-lo. Jamais me passava pela cabeça abandonar a casa. E André é o filho que se rebela contra essa vida de ritmo, de tempos agrários e ditado por um pai, que é o Johanna, né? E que tenta a todo custo fazer com que a família siga o mesmo ritmo. Talvez por isso é que os ensinamentos do pai são dados na mesa dos sermões. Ninguém em nossa casa há de cruzar os braços quando existe a terra para lavrar. 3 anos depois, Raduan Nassar lançou Um Copo de Cólera. O livro foi escrito em 15 dias e também virou filme. Uma invasão de formigas saúvas desperta a fúria e os conflitos de um casal. Ao contrário dos bons samaritanos, o próximo, nem sei o que é isso. Não gosto de gente. As 2 obras se tornaram clássicas. Uma carreira de sucesso, mas relâmpago. Foram apenas 2 livros e Raduan Nassar abandonou a literatura no auge, no começo da década de 80. Sem dar muitas explicações, ele trocou os livros pela agricultura. Deixou de semear palavras para cultivar em outros campos. E foi nesta fazenda que o escritor decidiu se aventurar na terra. A nova empreitada não foi fácil. Ao contrário dos romances, o êxito demorou para chegar. Quem vê o campo de aveia assim produzindo não imagina essa paisagem há 30 anos. Newton ajudou a mudança. Foi o homem de confiança de Raduan na empreitada. Cuidava de um pequeno sítio do escritor quando veio o convite para tocar a fazenda. Ele chegou e fez uma oferta e falou, olha, se acertar nós vamos acertar junto, se errar nós vamos errar junto. E assim os dois começaram do zero. Não havia sequer energia elétrica. A situação só melhorou depois que estes gigantes começaram a ser usados para irrigar a lavoura. O sistema aumentou a produtividade e a Lagoa do Sino deslanchou. 4 mil sacas de trigo, 10 mil de soja e 38 mil de milho por ano. Quando a fazenda estava formada no auge da produção, o escritor surpreendeu a todos novamente. Doou tudo para a Universidade Federal de São Carlos. Depois de 3 meses de negociação, aqui Raduan Nassar assinou os documentos para transferir a fazenda à Universidade Federal de São Carlos. Era uma tarde fria de agosto e antes de selar a doação, ele fez uma última exigência. Se a imprensa tivesse, ele não faria assinatura da transferência da fazenda. O Raduan é uma pessoa extremamente generosa. Eu acho que o que ele fez, esse gesto da doação, é algo que nos sensibilizou demais.
e ele fez, de acordo com ele, em função de que ele gostaria de como ele se desenvolveu naquela região, né, teve um período grande da sua vida passando lá, ele queria devolver à região o que ele tinha ganho, e o que ele imaginava era que ele poderia cooperar com a região, levando para lá uma instituição pública de ensino superior. O despreendimento é ainda maior por um detalhe. Para doar a propriedade avaliada em 20 milhões de reais, Raduan desembolsou 400 mil em impostos. A fazenda foi entregue de porteira fechada. A expressão tão usada em negócios rurais indica que os novos donos receberam todos os bens móveis e imóveis, dos implementos agrícolas aos tratores, dos currais à sede, dos insumos às ferramentas. Um dos responsáveis pela nova administração é um engenheiro. A vida de Walter deu uma guinada tão grande quanto as que Raduan produziu na dele. Formação em engenheiro químico. E virou lavrador? Virei lavrador assim por um período breve para dar uma ajuda aqui pessoal da universidade, para não deixar a parte produtiva da universidade, da fazenda parar, não é? O trabalho aqui na fazenda não para. Agora são 3 horas da manhã e os trabalhadores estão em plena atividade. Eles estão colhendo o milho verde. Esse milho verde será vendido para o mercado. 250 toneladas de milho verde vão ser colhidas nesta safra. Ele murcha com o sol. Então, colhendo à noite, ele chega mais fresquinho, César. Quem pega cedinho no pesado é o pessoal da construção civil. Eles trabalham na reforma dos prédios. A sede, as casas de colonos e os galpões vão virar laboratórios e salas de aula. O projeto prevê os 25 mil metros quadrados de instalações em 6 anos. Um investimento de 90 milhões de reais. Serão 5 cursos de graduação. O de agronomia começa no ano que vem. O campus fica em Buri. Atravessando a ponte do rio Paranapanema, se chega à vizinha Campina do Monte Alegre. 6 mil moradores. Todos dependem da agricultura. Não há sequer agência bancária. Nunca o ensino superior esteve tão perto. E mesmo que apenas uns poucos consigam entrar na faculdade, o futuro brilha nos olhos de todos. A Campina vai ser bem beneficiada aqui, porque vai gerar mais emprego. A região tem um dos piores índices de desenvolvimento do estado. Mudar esta realidade é um dos desejos do escritor. IDH este que é comparável ao IDH de regiões pobres do Nordeste brasileiro. Gediel mora na Lagoa do Sino há 12 anos. Trabalhando aqui, comprou carro zero e ganhou do patrão um lote na cidade. Ele vai sair da fazenda e deixar para trás a horta. Mas não perdeu o emprego. É que todos os ex-funcionários foram contratados pela UFSCar. Gediel comemora e pensa em ver as filhas na universidade. Nossa, isso aí é um sonho, né, para eles também, né? Aos 77 anos, Raduan Nassar continua sendo uma pessoa reclusa, enigmática e avesso a entrevistas. Os amigos dizem que ele não vai mais produzir em grande escala, mas isso não significa que o escritor vai abandonar a terra. Ele comprou esta fazenda de 70 hectares, próximo a Lagoa. O lugar se chama Recanto Feliz. O escritor, que virou agricultor, deve ficar por aqui, em silêncio, até nos surpreender novamente. Não dá para a gente dizer e olha, ele realmente parou de escrever. Pode ter parado de publicar, mas não... Eu acho que essa opção talvez seja a mais provável. Imagine aí no Brasil, aí, se tivesse aí uns 30 ou 40 Raduan fazendo isso. Imagina isso. Então, ajudando o povo aí.